fundamentais do computador, mas é tentar responder uma pergunta que cara, o que é um computador, tá? E vocês vão talvez se surpreender porque o computador não tem nada a ver com uma máquina, né? Assim, num primeiro momento, pelo menos, não tem nada a ver com uma máquina, tá? E a resposta do o que é um algoritmo, que a gente vai ver amanhã, foi isso que começou a introduzir para a gente a noção do que seria um computador, né? E a gente começou a procurar construir máquinas para implementar esses algoritmos. Então, a coisa é um pouco diferente do que todo mundo espera, né? Eu compartilhei essa página aqui com vocês aí no chat da reunião, então vocês devem. A gente vai tratar aqui dessa parte do meio, esses três, chamar assim, sessões, essas três páginas aqui do meio. Mas tem outros materiais aí que podem ser úteis para o pessoal que está na UNB, para quem depois. Eu estou começando a escrever ainda essa parte de organização pessoal, pode ficar uma coisa bem interessante. Por isso que eu resolvi compartilhar tudo, tá, Thiago? Na coisa toda e não segmentar tão específico assim. Beleza. Em termos de fundamentos, vou falar aqui um pouco hoje sobre o que seriam os fundamentos do que a gente está chamando de pensamento computacional. Primeira coisa não existe ainda o consenso sobre o que seria essa ideia de pensamento computacional. Tá? Então, parte do que eu estou fazendo aqui é mostrar para vocês também como é que eu enxergo essa história de pensamento computacional. Então, é uma visão bastante pessoal, claro que é baseada em trabalhos de outras pessoas, mas de certa forma uma visão bastante pessoal e que como não existe consenso em relação a uma definição sobre essa história de pensamento computacional, se vocês procurarem internet, em alguns livros, eu procurei muitos livros, muitas referências, mas tem pouquíssimo, eu não encontrei nenhum livro que trate desse assunto especificamente. Quem fala em pensamento computacional em livro está muito ligado à noção de ciência da computação mesmo, uma coisa bem mais, eu chamo assim, de técnica, né? Muito ligado à programação, muito ligado a esse tipo de coisa. Eu acho que a gente pode pensar, entender essa história de pensamento computacional de uma forma um pouco mais abrangente, que é o que eu vou mostrar para vocês, tá? Mas uma referência que me inspirou bastante foi essa referência aqui da Wing. Inclusive, está linkado o PDF aqui com o artigo da professora Jeanette Wing, tá? É um artigo de 2006. Todo mundo praticamente que fala sobre pensamento computacional cita esse artigo, tá? Pessoalmente, eu não sou um grande fãzão desse artigo, acho que não tem um breakthrough assim, apesar do que as pessoas falam. Mas é inegável que é um artigo importante, porque talvez seja a primeira pessoa que começou a falar disso de forma um pouco mais sistematizada, tá? E aqui ela não tenta responder exatamente, ela tenta responder essa pergunta, o que seria esse pensamento computacional, mas ela não traz uma resposta, mas ela traz alguns elementos, né? Principalmente nessa parte final aqui, do que seria as componentes, do que faria parte dessa ideia de pensamento computacional, tá? Então, para ela, essas aqui seriam as ideias principais, né? Conceitos e não programação, que é o que eu falei para vocês. Não vou falar de programação, vou falar de uma forma de estruturar nosso pensamento, tá? Ainda, para ela aqui, ela coloca essa ideia de que, cara, na hora que a gente está falando de pensamento computacional, a gente está falando de como é que nós, seres humanos pensamos, e não necessariamente a gente está falando de como é que uma máquina funciona, tá? E aí, na quarta-feira eu vou mostrar para vocês que, na verdade, foi o contrário. Na verdade, a gente constrói máquinas que tentam imitar alguma forma de agir ou alguma forma de pensar do ser humano, tá? E é isso que o computador vai ser para a gente. Ela coloca aqui também, ela faz um contraponto entre o que seria esse pensamento computacional. Seria talvez uma combinação entre o pensar matemático e o pensar de engenharia. Apesar de que ela não define muito bem o que seria esse pensar matemático e o que seria esse pensar de engenharia, tá? Mas eu vou tentar sistematizar um pouco mais para vocês. E por último, ela coloca aqui, acho que essa é uma das ideias principais aqui, tá? É muito mais sobre ideias do que sobre artefatos. Artefatos são coisas materiais que a gente constrói. Então é muito mais sobre como fazer as coisas do que sobre quais coisas fazer, tá? Então recomendo bastante a leitura, tá linkado esse artigo está linkado aí nesses documentos que eu coloquei para vocês também. Então essa é meio que uma ideia geral do que a gente vai tentar falar aqui, tentar definir, tá? Então vocês veem que é um problema razoavelmente em aberto. Eu vou tentar sistematizar um pouco mais.
No meu entender, e aí é bastante inspirado, tá? É bastante inspirado nesse curso que eu também linkei aqui, tá? Que eu recomendo bastante, no curso da professora Susan Davidson, sobre pensamento computacional também. Recomendo que vocês deem uma olhada lá. Eu concordo bastante com a visão dessa professora aqui, tá? Da Universidade de Pensilvânia. Só que eu estou tentando trazer um pouco mais de elementos para tentar enriquecer um pouco mais essa ideia de pensamento computacional. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês é um pouco baseado também nesse curso aqui da Universidade da Pensilvânia, tá? Recomendo fortemente, está linkado aqui, recomendo fortemente quem quiser ir lá depois dar uma olhada, mas eu vou apresentar com vocês bastante mais detalhes, tá? E aí, eu vou dividir essa história de pensamento computacional em 4 componentes, tá? Então, eu vou construir alguma coisa com vocês, e essa coisa ela vai ter 4 componentes, tá? Hoje eu vou falar desses 4 componentes, eu vou falar sobre os 4 componentes separadamente, o que seria cada um deles. Amanhã, quando a gente estiver falando de algoritmos, a gente vai tentar juntar esses 4 componentes, apesar de que algoritmos é um desses componentes. Mas, no meu entender, amanhã eu vou mostrar para vocês uma visão um pouco mais abrangente de como é que a gente junta essas coisas todas, como é que essas coisas conversam entre si, tá? Como é que esses 4 componentes conversam entre si. E na quarta-feira, o que eu vou tentar fazer é mostrar um pouco mais essa noção do que seria um computador, tá? Isso talvez seja até um pouco surpreendente. Eu vou mostrar para vocês pelo menos 3 noções de computadores, tá? A primeira noção de computador que a gente teve, que a gente chama de cálculo lambda, tá? Vocês vão olhar e falar, cara, isso aqui não é um computador, isso é matemática. É um processo matemático. De fato é, tá? E essa foi a primeira noção de computador que a gente teve. Eu vou mostrar para vocês brevemente também, vou apresentar o que seriam máquinas de Turing, que é uma visão equivalente ao cálculo lambda, mas que inaugurou ele mostra, como se fosse o outro lado da moeda, em termos do que seria um computador, tá? Se o cálculo lambda é um dos lados da moeda, a máquina de Turing seria o outro lado, né? Só que foi essa segunda visão que permitiu a gente construir máquinas, tá? De fato, as máquinas que a gente conhece hoje. E eu vou falar um pouco para vocês do trabalho do von Neumann, que constrói por cima dessa história da máquina de Turing uma visão um pouco mais prática, uma visão um pouco mais que o engenheiro consegue ir lá e fazer alguma coisa, tá? E o que seriam esses 4 fundamentos de pensamento computacional? Aliás, antes até de eu começar a descrever cada um deles, tá? Eu não tô vendo o chat, então quem quiser falar, eu sugiro abrir o microfone, fazer pergunta, ou se alguma coisa não ficar muito clara, eu sugiro que me interrompa mesmo, eu controlo o tempo por aqui, tá, Tiago? Pra gente acabar até as 18 horas sem nenhum problema. Então, quais seriam esses 4 fundamentos, tá? O primeiro deles é o que eu vou chamar aqui de decomposição, tá? Essencialmente é quebrar o problema em problemas menores, né? Vou mostrar isso para vocês. O segundo elemento vai ser o que a gente vai entender aqui como reconhecimento de padrões, tá? E vocês vão ver que eles conversam muito, tá? Esses fundamentos, é até difícil separar eles uns dos outros, mas a ideia é de que na hora que a gente vai fazendo decomposição, a gente faça a decomposição em partes que possam ser reutilizadas, tá? Que formem padrões que a gente possa reutilizar depois. Essa é a ideia essencial. A terceira, eu acho que é talvez a mais importante para mim, assim, pessoalmente falando, eu acho que é talvez o fundamento mais importante dessa ideia aqui de pensar computacional e talvez seja o mais difícil, tá? Que é a ideia de abstração. Todo mundo que fez aula comigo sabe que eu dedico pelo menos uma aula para falar sobre abstração em qualquer disciplina que eu vou dar, seja sistemas digitais, sei lá, circuitos, eletrônicos. Sempre eu tento falar um pouco sobre essa ideia de abstração. E abstração, grosso modo, tá? A gente vai entender como uma forma de representar algum tipo de informação. Mas eu vou entrar em mais detalhes com isso adiante. Só que isso é muito difícil de fazer assim. Não é muito difícil de fazer, é um processo que a gente faz tão naturalmente. A gente faz isso o tempo todo, de forma inconsciente, que é difícil sistematizar uma forma de fazer isso. Essa é a grande dificuldade no meu entender. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá? E por fim, o último fundamento vai ser a ideia de algoritmo,
Aqui hoje eu vou só citar essa história de algoritmo, afinal amanhã a gente vai entrar em bastante mais detalhe sobre a ideia de algoritmos, tá? Então passando aqui para o primeiro elemento, que seria o primeiro elemento, que seria a ideia de decomposição, tá? Então vamos lá, a ideia de decomposição é dividir um problema, tá? Então imagina que eu tenho um problema aqui, eu gosto dessa representação bem visual, imagina que eu tenho um problema aqui que, sei lá, é um quadrado. E eu falo assim, porra, eu não sei resolver esse problema aqui, mas visualmente ele está representado por um quadrado. Mas eu consigo dividir esse problema do quadrado, por exemplo, em dois triângulos. Com o perdão aqui da minha habilidade de desenho. Mas imagina que eu consigo dividir esse problema em dois triângulos. E eu olho e falo, opa, mas esse problema aqui, esse problema menor, que é um triângulo, tá? Esse problema aqui eu sei resolver. Imagina que você consiga perceber alguma forma de resolver esse problema menor, tá? É isso. Essencialmente é isso, tá? E a gente faz isso aqui meio que o tempo todo. Eu vou mostrar aqui para vocês dois casos para ilustrar essa ideia de decomposição, tá? E isso aqui é um princípio muito fundamental. E eu falo isso o tempo todo, não só para engenheiro inexperiente ou cientista da computação inexperiente, mas até com gente experiente. Às vezes o cara tá travado, não consegue sair do lugar, e aí pede ajuda, pede alguma coisa, se vou analisar o problema ou fazer alguma consultoria e alguma coisa. E aí, a primeira coisa que eu peço tá bom, me explique o problema, né? O que é que você está tentando fazer? O que é que está te incomodando? O que é que está acontecendo que não deveria estar acontecendo? Ou o que é que não está acontecendo que deveria estar? Beleza, uma vez explicado, aí a gente começa, e aí eu sempre falo, primeira questão será que eu consigo quebrar esse problema em problemas menores? Será que eu consigo achar elementos mais fundamentais para resolver esse problema, tá? E aí, em vez de resolver um problema complicado, nem que eu tenha que resolver dezenas de problemas mais simples, tá? Mas resolver problemas mais simples, a ideia é que eu consiga resolver um problema complicado depois compondo essas soluções, tá? E repare, essa palavra vai ser importante, tá? Esse conceito aqui de composição, tá? Essa ideia aqui de composição, ela vai entrar quando a gente falar de algoritmo, né? O algoritmo, entre outras coisas, ele vai servir para a gente expressar uma forma de compor essas soluções de problemas menores, tá? Por isso que eu falo que todos esses... E por isso que eu escolhi esses 4 fundamentos. Para mim, eles estão muito intrinsecamente ligados, tá? A primeira história que eu queria mostrar aqui para vocês, para ilustrar essa ideia de decomposição, tá? É a história desse senhor aí. O nome dele é Jean-Dominique Bauby. Ele foi um jornalista francês, ele editor de uma grande revista de moda. E aí um belo dia ele estava voltando de algum evento com o filho dele, se sentiu mal dirigindo, parou o carro, passou mal, o filho dele chamou uma ambulância, foi levado para o hospital e ele ficou 20 dias em coma, tá? Assim, mal súbito, né? Ali no hospital descobriram que ele teve um AVC, né? O pessoal informalmente chama essa condição de derrame cerebral, que é quando você tem meio que uma hemorragia no seu cérebro, tá? É uma situação muito grave, pode gerar muitas sequelas gravíssimas. Isso pode te levar, inclusive, à morte, tá? É uma situação muito grave. Ele teve um socorro muito rápido, ele não chegou a morrer imediatamente. Ele viveu bastante tempo, inclusive, nessa condição que eu vou explicar, contar a história para vocês. Ele ficou 20 dias em coma, e aí, quando ele acordou, ele estava com uma sequela que ele não conseguia mexer o corpo dele, tá? Essa é uma sequela razoavelmente comum de quem tem AVC, de não conseguir mexer alguma parte do corpo, ou ficar com algum problema motor, ou ficar com alguma dificuldade motora, tá? Mas a maioria dos casos, as pessoas até conseguem recuperar, se não completamente, pelo menos uma boa parte dos seus movimentos, né? Só que o pessoal começou o tratamento e ele não conseguia recuperar essa atividade motora. E aí deram o nome dessa condição para ele, tá? De síndrome do encarceramento, que é uma situação que eu imagino que seja uma situação assim assustadora. Deve ser uma coisa, realmente deve ser um filme de terror, tá? Eu não consigo nem imaginar como é que é isso, porque o que acontece você é como se você estivesse preso dentro do seu corpo, você sabe o que está acontecendo, você está consciente, você escuta, você enxerga, você percebe tudo que está acontecendo com você, você consegue raciocinar, mas você não consegue mexer o seu corpo, nada, nadinha, você está completamente paralisado, tá?
Não é como se você não mexesse um braço, uma perna, você está completamente paralisado. E imagino que seja uma situação completamente aterradora, tá? No caso aqui do jornalista, ele só conseguia ter um pouco de movimento do pescoço e piscar um dos olhos. Eu nem me lembro se era o olho esquerdo ou o olho direito, mas ele conseguia piscar um dos olhos, tá? E isso era todo o movimento que ele conseguia fazer, tá? Então, é isso que aconteceu. E aí, eu não sei como que surgiu essa ideia, tá? Mas esse cara aqui tem vários relatos sobre ele, era um cara muito ativo, fazia muitas coisas, né? Era um cara muito conhecido também na sua época. E aí ele teve a ideia de escrever um livro. E aí começa o problema. Cara, como é que uma pessoa que está completamente paralisada, ela vai escrever um livro, né? E aí a ideia, parte disso está relatado nesse livro, que de fato foi escrito por ele, tá? Como é que ele escreveu esse livro? E para mim é assim, talvez o exemplo mais profundo que eu consegui encontrar dessa ideia de quebrar um problema em problemas menores, né? E qual que é a ideia básica, tá? Repare, ele conseguia mexer um olho. Então, e quem fez sistemas digitais aí comigo, ou comigo, ou já fez sistemas digitais, ou tem uma ideia? Beleza. Então, a gente consegue se comunicar com ele de uma forma bastante primitiva, tá? Mas a gente consegue se comunicar. Então, eu posso, por exemplo, codificar uma pergunta ou resposta de sim ou não, tá? Na piscada do olho dele. Então, eu posso falar assim, se ele piscar o olho, quer dizer sim, se ele não piscar o olho, quer dizer não. Eu posso codificar isso e aí começar a fazer perguntas para ele. Afinal, ele está entendendo, ele me escuta, ele consegue entender o que eu estou perguntando para ele está pensando lá dentro e se a pergunta for formulada de forma apropriada, ele consegue responder sim ou consegue responder não, tá? E aí, a terapeuta dele, eu imagino que inventou um sistema que ela fazia o seguinte, ela ia falando as letras do alfabeto, né? Então ela ia anunciando, ela sentava lá do lado dele, e aí falava a letra A, e aí esperava um pouquinho lá, tá? Se ele não piscasse o olho, ela vinha e falava, letra B. É a letra B que você tá pensando? Não. Então, não piscou, é a letra C. E se ele piscasse o olho, o que, que eu fazia? Ia lá, escrevia a letra C aqui num pedaço de um caderno, apesar desse meu caderno ter ficado bem feio o desenho, mas alguma coisa, você ia lá e escrevia num caderno essa letra, e aí você começava de novo, tá? E aí foi assim que ele escreveu o livro. O livro dele, inclusive, chama A Borboleta e o Escafandro, tá? É um livro que foi escrito em francês, tem tradução para tudo quanto é língua. Eu recomendo fortemente a leitura desse livro. É um livro bem curtinho. E é um livro cara, assim, é incrivelmente bem humorado para uma pessoa que está nessa situação, né? E aí ele conta lá como é que foi o tratamento dele, como é que era o banho, como é que ele escreveu esse livro, como é que coisas muito prosaicas, assim, como é que era o quarto de hospital que ele estava, como é que tem alguns pensamentos um pouco mais profundos, né, sobre a vida, o que está acontecendo ali com ele. É bem interessante, tá? Mas esse aqui foi o processo básico que que ela mostrou lá, a terapeuta dele, mostrou para ele e falou: olha, vamos fazer assim, e aí a gente consegue escrever, tá? Você consegue escrever dessa forma. Eu vou te perguntando as letras e você vai me dizendo sim ou não para cada uma daquelas letras ali. E como é que isso aqui é uma forma de decompor um livro, tá? Se a gente pensar num livro, o que é um livro, né? E preste bem atenção nesse processo que eu vou seguir aqui agora, porque esse processo é o processo de abstração que eu vou explicar para vocês um pouco mais para frente ali também, tá? Mas o que é um livro, tá? Ora, eu posso pensar um livro como uma coleção de capítulos ou páginas. Vou até pensar assim, páginas, né? São várias páginas. Então, eu consigo quebrar o meu problema, e é bem imediato, assim, se eu pensar o seguinte, olha, se eu conseguir escrever uma página, eu consigo repetir o processo que eu usei para escrever uma página, para escrever várias páginas, e várias páginas juntas formam um livro. Beleza, então um problema menor é esse problema de escrever uma página. Eu vou desenhar, usar esse símbolo aqui de menor que. A página é um problema menor do que o livro. Então, eu consigo escrever uma página? Ainda não consigo. Tá bom, mas o que é uma página? Eu posso pensar, olha, uma página são vários parágrafos juntos, né? Uma página de texto, uma lauda. São vários parágrafos. Então eu posso pensar que, tirando algumas exceções de alguns escritores que são conhecidos por ter parágrafos muito longos, etc., mas a maioria dos seres humanos mortais aqui normais pensa num parágrafo uma coisa menor do que uma página de texto.
Então eu posso pensar aqui, olha, se eu conseguir escrever um parágrafo, e um parágrafo é uma coisa menor do que a página, eu consigo escrever vários parágrafos, repetindo esse processo, e aí, repetindo esse processo, eu vou conseguir escrever uma página, e eu vou repetir esse processo para a página, e vou escrever o livro, né? Beleza, eu consigo escrever um parágrafo? Olha, eu ainda não consigo escrever um parágrafo. O que pode ser menor do que um parágrafo? Eu posso pensar, o que é um parágrafo, se não várias frases uma atrás da outra, né? Uma frase é uma coisa menor do que um parágrafo, e juntando várias frases, tá? Compondo várias frases, né? Uma atrás da outra, eu posso escrever um parágrafo. Compondo vários parágrafos, uma sequência de parágrafos, eu posso fazer a página. Compondo uma sequência de páginas, eu posso fazer o livro. Tá bom, eu consigo escrever uma página? Ainda não. Ainda é uma coisa que tá um problema muito grande para mim. O que é uma frase, então? Será que eu consigo quebrar esse problema, um problema menor ainda? Consigo. Ora, uma frase é uma coleção de palavras. Eu posso pensar assim, né? Palavras escolhidas de acordo com determinadas regras. Não é de qualquer jeito, não são quaisquer palavras, mas são palavras, tá? A forma como eu vou escolher isso não importa agora, mas se eu conseguir escrever uma palavra, eu consigo escrever uma frase. Se eu conseguir escrever uma frase, eu consigo escrever um parágrafo. Se eu consigo escrever um parágrafo, eu consigo escrever uma página. E se eu consigo escrever uma página, eu consigo escrever um livro. Então repare como o que a gente está fazendo é quebrando, tentando dividir esse problema em problemas cada vez menores, tá? Num problema cada vez menor. E aqui pra gente, isso que eu quero ficar bem claro, tá? É muito claro, é muito nítida a forma de composição da solução pequena para formar a solução grande. Aqui no caso, formando a sequência de soluções menores, né? A sequência é pegar, escrever uma palavra, escrever outra na sequência, escrever outra na sequência, até formar uma frase e assim por diante, tá? Essa é uma forma de composição. E essa ideia da composição é um conceito importante, tá? Muito... Quando a gente está fazendo esse processo de quebrar, decompor o problema em problemas melhores, em problemas menores, é interessante que nesse processo a gente consiga vislumbrar como é que a gente vai construir a solução grande, tá? A solução maior. Nem sempre é fácil de ver isso, mas normalmente é a ideia de como que a gente vai compor que vai dizer para a gente como que a gente tem que quebrar o problema, tá? E dessa forma, nesse caso em questão aqui, a sequência é uma forma de composição que está guiando a nossa processo de decomposição. Beleza? Palavras. Uma palavra aqui ainda é uma coisa muito grande, mas o que é uma palavra, tá? Se não letras colocadas em sequência. E repare, ó, tudo eu estou quebrando a partir dessa mesma ideia de composição, tá? Pra você entender como é importante isso, tá? A composição é uma coisa que pega duas coisas pequenas e transforma na coisa grande, né? Então, sei lá, eu tenho dois triângulos aqui. Eu tenho minha habilidade de desenhar hoje está horrível. Então é como se eu tivesse dois triângulos e se eu pudesse juntar os dois para fazer o quadrado, né? Por exemplo, alguma ideia dessa, tá? Colocando um do lado do outro, rotacionando e colocando um do lado do outro. Então repare, a ideia de compor é o processo de pegar duas ou mais coisas menores. É interessante pensar sempre em operações binárias, tá? Isso vai facilitar bastante. Pegar duas coisas menores e transformar numa coisa grande. O processo que a gente está usando, tá? É guiado por esse processo de composição. Então, se eu sei colocar duas coisas uma do lado da outra, por exemplo, pegar duas letras e colocar do lado da outra, tá? Para formar e colocando letras uma do lado da outra, por exemplo. E a partir do momento que eu formo um elementozinho um pouco maior, eu junto com outro para formar um pedacinho de uma palavra maior, para juntar com outro. Então, repare, ó, é sempre o mesmo processo de colocar uma letra na sequência, tá? Até eu conseguir formar a palavra que eu estou querendo, tá? É exatamente essa ideia de composição que a gente está usando aqui, tá? Esse processo de construir, pegar duas coisas pequenas e construir a coisa grande, na hora que a gente inverte essa lógica, tá? E nem sempre é fácil fazer isso, mas por isso que eu usei esse exemplo, eu acho que esse exemplo ilustra muito bem isso, é fácil de perceber, mas na prática nem sempre é fácil de fazer isso de maneira tão sistematizada. O que vai guiar, a ideia é a estratégia que eu recomendo, tá? Pelo menos é assim que eu tento pensar, para guiar esse processo de decomposição. E aí repare, ó, na hora que eu vou escrever a letra, eu tenho uma solução para escrever a letra. Foi esse processo que eu descrevi para vocês. Senta alguém na frente dele e vai perguntando, é a letra A que é para escrever agora? É a letra B? É a letra C? E ele me responde sim ou não, tá?
E esse sim ou não está codificado no piscar do olho da pessoa, tá? Então, é isso que, repare, a partir do momento que agora que eu consigo resolver esse problema menor, e eu tenho uma estratégia para ir construindo, a partir da solução pequena, a solução grande, a gente consegue resolver problemas muito, mas muito complicados, usando esse tipo de processo aqui, tá? Por isso que, para mim, a decomposição talvez seja um dos princípios fundamentais aqui do que a gente está chamando de pensamento computacional, tá? Existe um certo consenso em torno disso, tá? Se tem algum consenso com essa ideia de decomposição, a ideia de algoritmos e a ideia de abstração são três ideias bastante consensuais, tá? A ideia do reconhecimento de padrões é que nem todo mundo acha que é uma boa ideia de incluir. Eu acho que é uma boa ideia. Essa é a primeira história, tá? Então, repare, eu recomendo fortemente, tá, a leitura do livro do jornalista, tá? Jean-Dominique Bauby. O livro dele chama O Escafandro, a Borboleta, recomendo fortemente a leitura. Aí eu posso estar enganado, mas acho que é no capítulo 3 do livro, nos capítulos bem curtinhos, ele descreve um pouco de como é que é esse processo. E o livro é muito bonito de ler, é muito inspirador quando você sabe que foi como é que ele foi escrito, tá? Esse é o primeiro exemplo de decomposição que eu queria mostrar para vocês. O segundo exemplo de decomposição é o dessa moça aqui. O nome dela é Emily. Emily, ela é engenheira de software, pelo menos na época que eu vi essa palestra dela aqui, ela trabalhava para a Fastly, que é uma empresa americana grande. Não sei dizer o que ela está fazendo hoje, mas o que aconteceu? Ela é programadora, desenvolvedora de software e essa coisa toda. E a gente tem que lidar com uma interface que não é uma interface física, tá? Para falar, para nos comunicar com o computador, que nem sempre é muito, vamos chamar assim, nem sempre ela é muito amigável para a gente, tá? No sentido. Primeiro, é exatamente a posição que eu tô aqui agora. Eu tô sentado numa cadeira, tá? Nem sempre é a melhor coisa para se fazer para trabalhar. A gente fica muitas horas sentado, provavelmente vocês estão sentados numa cadeira aqui agora, também na frente do computador. Tem um teclado à minha frente. A maioria de nós usa um mouse, eu nem uso mouse, eu uso uma mesa digitalizadora no lugar do mouse, que já pensando nessa coisa de evitar lesões por esforço repetitivo, tá? E o que é isso? Essa posição aqui, ó, de digitar, tá? A gente faz um movimento repetitivo muito intenso, tá? São milhares, quando a gente está digitando um texto aqui qualquer, ou programando, fazendo software, a gente está repetindo o mesmo movimento de teclar, né? Milhões de vezes ao longo da semana, tá? E isso aí pode ser muito desgastante para os músculos e para os ligamentos, principalmente do punho, das mãos e dos ombros, tá? E aí essa moça aqui, ela começou a ter problema de lesão por esforço repetitivo e ela não conseguia trabalhar, ela não conseguia mais digitar. Ela não conseguia trabalhar por horas, ela conta aqui, tá, nessa palestra, recomendo que vocês assistam depois, e ela conta que na fase mais grave dessa condição dela, aí ela não conseguia trabalhar nem por poucos minutos de cada vez. Então, isso impede que ela trabalhe, né? E aí, repare, começa a ser uma condição muito grave, você começa a degradar muito sua qualidade de vida, você não consegue mais produzir, né, para as outras pessoas, e às vezes é isso que você quer. Trabalhar com aquilo é aquilo que você quer. E aí ela conta que, tentei inúmeras soluções, um monte de teclados, um monte de mouse diferentes, e aí o que eu comecei a pensar foi, cara, por que eu não falo com o meu computador, né? Será que eu não posso falar com o meu computador? Tem softwares hoje que são de reconhecimento de fala, etc. Será que eu não consigo montar um sistema que eu falo com ele e ele me ajuda a programar? E aí, em vez de eu ter que digitar, eu falo com o computador? E aí foi isso que ela começou a fazer. Construir um sistema, tá? Juntando várias peças, né? Para resolver esse problema, tá? Grosso modo, o sistema de reconhecimento de fala, alguma coisa nesse tem uma estrutura parecida com isso, tá? Tem alguma coisa que captura seu som, né? Um microfone e depois algum tipo de programa aqui que vai capturar isso. Normalmente tem algum programa que faz o que a gente chama de captura de extração de features, né? De parâmetros, tá? Tenta reconhecer, aqui termina uma palavra, aqui começa outra, aqui termina uma letra e começa outra. Entonação e esse tipo de coisa. Normalmente o que a gente precisa ainda é de um modelo acústico, um modelo do que aquele som deve estar representando,
de como é que aquele som é formado, né? Porque a gente quer agora capturar a intenção. E um modelo de linguagem, tá? Porque diferentes linguagens vão gerar sons diferentes. E a forma como a gente coloca sons na sequência diferentes é dependente da linguagem. A gente tenta decodificar isso e aí gerar uma palavra aqui. Eu falei computador e ele, tá bom, ó, é essa palavra que você falou comigo, tá? Então, normalmente é isso que a gente está fazendo. E aí ela conta lá como é que ela foi juntando essas peças, tá? Ela conta, inclusive, quais as peças soltam. Eu recomendo fortemente que vocês assistam, que eu não tenho tempo de passar o vídeo. Tem uma sessão dela programando, usando o sistema dela, é muito impressionante, tá? Essa ideia de decompor o problema tá assim, em vários pontos de como é que ela foi construindo essa solução. Eu queria mostrar para vocês só um ponto específico, tá? Para quando vocês estiverem assistindo. Quando você está falando com o computador, às vezes você vai falar a palavra e ele vai entender, tá? Então, vocês vão ver que ela fala algumas palavras. Mas tem hora que ela precisa soletrar alguma coisa para o computador. E aí ela precisa falar letra por letra para o computador entender o que está acontecendo. Principalmente quando vai programar, né? Às vezes o que você está fazendo ali, o nome de uma variável X é só uma letra. Sei lá, o nome de uma variável lá, I, J. Às vezes você está usando só uma letra, tá? Ou então, às vezes, alguma coisa meio alfanumérica. E aí você precisa soletrar lá para o computador. Não é uma palavra de uma língua, de nenhuma língua, tá? O nome de alguma variável que você está usando. E aí vem esse problema de soletrar. O problema de soletrar é que várias letras, elas têm sons muito, mas muito parecidos. É muito difícil mesmo. Tá? A gente não tem uma boa forma ainda de separar elas, diferenciar elas automaticamente por computador. Por exemplo, é bem difícil distinguir o P do B, tá? As duas letras aqui. É bem difícil distinguir o M do N, tá? E outras dessa forma. Dependendo da sua pronúncia, é difícil distinguir o S do X, tá? Porque o som é parecido, né? E tem várias outras combinações de letra que são difíceis de combinar, tá? Esse problema aqui é o mesmo problema que a gente, quando está falando no telefone, precisa passar o nosso nome para alguém e soletrar o nome, tá? Então você vai soletrando. E aí uma das soluções, é bem intuitivo isso, a gente usa palavras no lugar das letras. Então, por exemplo, é bem comum você estar lá soletrando e falar assim, P de pato, B de bola, por exemplo, tá? M de Maria. É bem comum a gente usar esse tipo de codificação, tá? E aí ela olhou e falou, cara, todo mundo faz isso, tá? Assim, não precisa ter nenhum grande estudo para fazer isso. Qual que seria a melhor escolha de palavras para eu poder fazer isso? Então, será que alguém se debruçou sobre isso? E ela se pergunta, né? Será que alguém se debruçou sobre esse problema de quais seriam as boas palavras para usar? Acontece que tem sim uma escolha já, que é usada há muitas décadas, que é um alfabeto militar, né? Usa na OTAN, principalmente um padrão da OTAN, que associa letras a palavras, tá? Qual o problema desse alfabeto da OTAN? E ela relata aqui, tá? Esse alfabeto, as palavras, nem todas, a maioria das palavras não são monossilábicas, né? Não são só de uma sílaba. E palavras que têm mais de uma sílaba, elas são mais lentas da gente falar. Né? Então, o que acontece? Se ela começasse a usar essas palavras, sei lá, Maria, são duas sílabas, bola, são duas sílabas, pato, são duas sílabas, é difícil, é mais lento de falar do que, por exemplo, eu usasse paz. A palavra paz, se ela fosse uma boa palavra, seria uma palavra mais rápida, tá? Não sei em português o que seria, não construí nenhum alfabeto desse tipo aqui, mas o que ela fez, tá? Em parte, tá bom, como é que eu consigo chegar num conjunto de palavras monossilábicas, aqui no caso, sílabas na língua inglesa, tá? Que capturam essa noção de cada letra que eu quero soletrar, e ainda assim seja um conjunto que eu consigo falar de forma rápida, tá? Então, por exemplo, ela mostra esse processo, ela construindo essa solução e ela usando, tá? Então é bastante impressionante, recomendo que vocês vejam isso. E repare, mais um exemplo, esse aqui é um pouco mais disfarçado, tá? De um problema de decomposição, que olha, eu tenho um problema grande grandão lá, que eu quero que o computador entenda o que eu tô falando com ele, e uma parte do meu problema é uma parte específica de uma forma específica de como que eu falo com esse computador, do que eu quero comunicar, tá? Que é soletrar. Opa, então isso é um problema menor. Como é que eu resolvo esse problema menor? Okay? E aí, esse é um exemplo bastante interessante aqui, na minha opinião, também, sobre essa ideia de decomposição, tá?
Então, essa é a ideia principal aqui sobre decomposições. Seria o primeiro fundamento do que seria essa ideia de pensamento computacional. Então, a partir de hoje, e principalmente amanhã e na quarta-feira, que eu vou mostrar para vocês amanhã, o que é o algoritmo, tá? O algoritmo tenta juntar as coisas pequenas, as soluções pequenas. E na quarta-feira, quando a gente for falar o que é um computador, eu vou mostrar para vocês que, em boa medida, para responder essa pergunta, o que é um computador, o que é um algoritmo, os caras que são os pais da computação considerados hoje, né? Alonzo Church e Alan Turing, como é que eles chegaram num problema mínimo, assim, completamente fundamental, e você fala, cara, agora eu não consigo mais dividir esse problema. Então vamos usar essa leitura muito fundamental para resolver um problema que é um problema bastante complicado, tá? Essa ideia de decomposição. Se ninguém tiver nenhuma pergunta para fazer, eu vou passar aqui então para o segundo fundamento, que é a ideia de reconhecimento de padrões. Então, quem não se pronunciou, não estou vendo o chat, tá, gente? Quem quiser falar alguma coisa, abre o microfone sem nenhum pudor, pode falar o que quiser. Professor... Opa, quem está falando? É o Leonardo. Eu não entendi o porquê de ter que saber a palavra monossilábica. Por que não poderia ser qualquer palavra no início da sílaba ou da letra? Poderia ser, tá? Poderia ser. Não porque teria um problema. É o seguinte, é mais rápido a gente falar uma palavra assim. Diga. É porque eu pensei assim, quando a pessoa for falar, né, ela teria que ter decorado o dicionário de palavras monossilábicas na cabeça para poder falar. Isso acontece, tá? E no caso dela que acontece, ela meio que tem que decorar ali as palavras que ela mesmo começou a utilizar, né? Que ela mesmo propôs utilizar, tá? Mas isso já acontece. Você já decorou as letras, as palavras, você foi decorando um monte de palavras, você foi decorando um beabá. Provavelmente foi assim que você foi alfabetizado, tá? Foi decorando várias palavras, C de casa, B de bola e etc. E a gente usa isso porque é assim que a gente foi aprendeu lá atrás, tá? Assim, esse não é um problema, de ter que decorar a máquina, tá? Tem que decorar o código, né? Deixa eu dar uma pequena pausa de 30 segundos aqui, tá? Deixa eu só tirar meus gatos daqui de cima da mesa, só um segundinho. Pronto, tô de volta. Beleza, pessoal. Então, seguindo aqui na ideia de reconhecimento de padrões. É o segundo fundamento aqui da ideia de... segunda componente do que eu vou chamar de pensamento computacional, tá? Qual que é a ideia de reconhecimento de padrões? É tentar encontrar padrões, tentar encontrar similaridades, tentar encontrar características comuns àqueles subproblemas que eu fui definindo quando eu decompus um problema maior, tá? Agora a ideia é tentar olhar e falar o seguinte, opa, beleza. Eu quebrei meu problema em problemas menores, tá? Sei lá, problema lá do triângulo. Juntar dois triângulos, ou sei lá, dois triângulos. Imagina que o meu problema aqui seja juntar o triângulo com uma bola para resolver um outro problema qualquer. A ideia aqui é olhar e falar, olha, o triângulo e a circunferência são duas coisas diferentes. Mas o que será que eles têm em comum? Será que eles têm coisas em comum? Será que eles têm elementos em comum, ou características, ou propriedades comuns? Essa é a ideia de reconhecer padrões, tá? E essa ideia aqui de tentar achar um padrão é o que vai levar a gente para o próximo fundamento lá, que é a ideia de abstração, tá? Por que tentar reconhecer esses padrões? Qual a importância disso, tá? A ideia é que, na hora que a gente reconhece o padrão, tá? É por meio desse padrão que a gente vai conseguir reaproveitar a solução daquele problema menor em algum outro problema, seja ele para compor nossa solução do problema maior, seja para usar esse padrão, tá? Para reconhecer isso, para usar essa solução em um outro contexto. Okay? Essa é a ideia do reconhecimento de padrões. Vai dar origem a essa capacidade, a essa noção, a essa habilidade. Tá?
E aí, para exemplificar essa ideia, tentar dar uma ideia bem visual mesmo aqui, sei lá, mais intuitiva do que é essa ideia de reconhecimento de padrões, tá? Assim, numa situação mais verdadeira, né, real. Eu vou falar um pouco para vocês sobre essa máquina que chama Enigma, tá? Que tem eu linkei 2 vídeos aqui para vocês, tá? O Enigma era uma caixa, um equipamento mesmo, tá? Como se fosse uma calculadora que o exército alemão usava para codificar mensagens, tá? E deixa eu explicar um pouco melhor o que é codificar uma mensagem até chegar ali. A ideia de codificar a mensagem é uma ideia muito antiga, tá? Principalmente ligada à ideia militar, né? É encaminhar uma mensagem, uma determinada informação, e transportar ela de um lugar para o outro. Essa é a ideia de mandar mensagens, né? Pode ser, por exemplo, um plano de ataque ou um plano de defesa militar. E a ideia de cifrar é a ideia de que, olha, se aqui no meio do caminho, tá, do transporte da minha mensagem, alguém viu a minha mensagem, a ideia é que essa pessoa não consiga saber o que tá ali dentro, qual a informação que está ali dentro. Tá? Ela olhe, até conseguir capturar aquela mensagem, e pense numa coisa assim bem romantiga, tá? Sei lá, uma coisa bem antiga mesmo, primitiva, de que isso aqui podia ser alguma coisa que está escrita num pedacinho de papel, numa pedra, e alguém está carregando esse pedaço de papel a cavalo até uma outra cidade, por exemplo, tá? E transportando uma coisa física mesmo, ok? Hoje em dia é um pouco mais sofisticado, né? A gente usa comunicação sem fio, a gente não sabe para onde que a gente está mandando mensagem. Reparem que a gente tem esse problema hoje, tá? Na hora que eu tenho uma antena aqui e eu quero me comunicar com uma outra antena que tem em algum outro lugar, tá? Um outro sistema que tem em outro lugar, a gente manda radiação para todo lado, né? Essa coisa que se espalha para todo lado. Então, repare, a gente está mandando a informação para o lado que a gente quer, sim, mas a gente também está mandando para um monte de lugares que a gente não sabe onde que vai parar, tá? Não sabe quem está ali, se alguém pode ver ou não essa mensagem. Isso é um problema extremamente atual, tá? E tem várias coisas que a gente quer comunicar que a gente não quer que as pessoas saibam, tá? A gente quer que uma pessoa específica saiba, tenha conhecimento, mas todas as outras pessoas não saibam, tá? E essa é a ideia básica de cifrar uma mensagem, tá? Cifrar é essencialmente embaralhar a mensagem de forma que quando alguém vê a minha mensagem, ela não vai conseguir, ela vai estar numa forma que não vai estar inteligível, ela não consegue olhar e falar, cara, o que é isso aqui que está escrito, tá? É quase como que ler, como que ver um texto escrito numa língua que você não conhece, tá? A ideia essencial é essa. E a cifra uma das mais antigas que se conhece, tá? É a chamada aqui cifra de César. A ideia é bem simples de deslocar onde começa o nosso alfabeto, tá? Então, a gente tem uma ordem convencional, né? Começar aqui no A, B, C, D, E, etc. E aí a gente desloca esse alfabeto, o início do alfabeto. A gente escolhe um lugar para começar e começa dali. Então, por exemplo, imagina que eu vou deslocar meu alfabeto de 5 posições, tá? Então, eu vou começar, em vez na letra A, vou começar na letra D. Vai ser a primeira letra, a segunda vai ser o E, e aí por diante, tá? Na hora que termina o alfabeto, eu começo de novo aqui, tá? Vou deslocar aqui de 4 posições, né? Beleza, e o que a gente faz, como é que a gente cifra, nesse caso aqui, a cifra de César, tá? A gente vai usar o alfabeto normal e o alfabeto cifrado como se fosse uma tabela. Então, por exemplo, para cifrar aqui a palavra Edil, eu virei aqui, falo E, a letra E é a 1, 2, 3, 4, quinta letra do alfabeto. No meu alfabeto deslocado, ele vai ser a 1, 2, 3, 4, 5, vai ser a letra H. Então, essa mensagem aqui, o E, vai virar um H. O D é a quarta letra, vai virar um G. O I vai virar um L. E o L vai virar a letra O, salvo engano aqui da minha parte. Então, em vez de mandar aqui esse texto Edil, eu pego e substituo por esse texto aqui, mando isso. Repare que, tá? Em princípio, isso aqui nem forma uma palavra, né? Na nossa língua aqui, a gente olha e fala, cara, que diabo é isso, né? E aí, lá do outro lado, tá chegando essa mensagem aqui, e a ideia é que eu combinei com aquela pessoa que está recebendo uma forma de desfazer esse processo, tá? E esse processo aqui é só eu pegar e usar a cifra ao contrário, que eu consigo desfazer e ler a minha palavra de volta, tá? Então essa é a ideia essencial de uma cifra, tá? Essa cifra de César aqui, ela tem algumas propriedades, antes até de eu falar dessas propriedades, tá? Isso aqui parece um processo bem bobo, tá? Mas isso aqui foi usado, de fato, na Roma Antiga,
O Júlio César usava isso aqui tanto nos seus cadernos pessoais como em comunicações militares. E essencialmente esse processo aí, uma variação dele foi usada, por exemplo, para decifrar, ou para começar esse processo de decifragem do que eram os hieróglifos egípcios, né? Se conhecia isso aqui, na época já se conhecia isso aqui há muito tempo, pedras, e paredes e vários documentos, inclusive de papel, com esses símbolos aqui, mas ninguém sabia o que significava, é uma língua que se perdeu, tá? Do Egito Antigo. E aí, em 1799, o Napoleão estava fazendo aquelas expedições pela Europa, tá? Expedições militares, mas ele levava equipes também de cientistas e principalmente vários cientistas, tá? Fazia equipes junto com levava isso junto com o exército dele para pesquisar, encontrar coisas que fossem interessantes para melhorar a cultura francesa. Era meio que isso que ele pensava, tá? Tentar reunir o que tivesse de melhor no mundo para a França, levar isso para a França. Essa que é a ideia dele. E aí uma dessas expedições dele, tá, na cidade de Roseta, que fica no Egito, encontrou essa pedra aqui. E essa pedra aqui, ela tem 3 seções, tá? Tem uma seção dela que está escrita com esses hieróglifos egípcios aqui. Tem uma seção dela que está escrita em grego antigo. Eu não lembro se é a última parte ou se é essa segunda parte, mas está escrita em grego. E tem uma terceira parte que está escrita numa outra língua antiga também, que eu também não me lembro que língua que é. Mas essas duas aqui, o grego e essa segunda língua, são línguas que se conhecia. Existiam pessoas que conseguiam ler nessas duas línguas, tá? E aí, na hora que o pessoal começou a analisar o que estava escrito aqui, percebeu que, olha, o que está escrito aqui é essencialmente a mesma coisa que está escrito aqui. É um decreto lá do imperador antigo e tal. E aí começaram a olhar e falar, opa, se o que está escrito aqui na seção A é a mesma coisa que está escrito na seção B, e repare, isso aqui é um padrão, que eles começaram a perceber que estava acontecendo. Será que esse padrão está se repetindo aqui no C? Tá? E aí começou-se a utilizar o conhecimento que se tinha aqui do grego antigo para poder começar a fazer uma primeira tradução. E aí viram que as coisas começaram que você vai fazendo, né? Um processo de reconhecer. Ah, beleza. Então, na hora que eu junto esses 3 símbolos aqui, então deve ser uma expressão tal que essa frase, tá? E aí o que eles começaram a fazer? Beleza, então vamos tentar achar esse padrão em outras questões, nas paredes, nos documentos egípcios, e eles começaram a perceber que eles encontravam lá formações, as mesmas sequências que tinham aqui nesse C em outros lugares, tá? E essas sequências, elas faziam sentido. Ah, pô, isso aqui então deve estar falando sobre tal coisa. Ah, mas tem essa outra frase que provavelmente está falando sobre tal outro assunto, tá? E são assuntos relacionados. Então, opa, então isso aqui começa a fazer sentido. Tá, e vamos quebrar isso aqui. E repare, ó, decomposição. Será que a gente consegue quebrar esse padrão e tentar desvendar o que significa o olhozinho? Ah, então talvez, porque de repente ó, tem um olhozinho e tem 2 olhozinhos. Qual a diferença entre eles, tá? E o olho depois desse passarinho aqui e o olho antes do passarinho. Isso significam coisas diferentes? Às vezes significam, tá? Observando esses padrões, tentando reconhecer esses padrões, as pessoas começaram Foi assim que começou o processo de decifrar essa língua, esses escritos egípcios antigos, tá? E é um processo muito parecido aqui com essa ideia da cifra de César, tá? Tem uma tabela que relaciona símbolos ou grupos de símbolos e você usa a tabela para voltar à codificação, tá? Beleza. Isso aqui é um tipo de codificação razoavelmente simples, é o que a gente vai chamar de combinacional, um processo sem memória, tá? Sem memória. Isso quer dizer o seguinte, sem memória. E por isso que a gente considera isso aqui um padrão um pouco mais primitivo, tá? Sem memória. Isso quer dizer o seguinte, tá? Essencialmente aqui nessa cifra é fácil de perceber. Isso quer dizer o seguinte, toda hora que eu codificar uma determinada letra, ela vai receber o mesmo símbolo lá na cifra codificada, tá? Então, se eu estiver escrevendo edil, o E vai virar, sei lá, edile aqui, qualquer palavra que seja. O E sempre vai virar o H nessa cifra que a gente está usando aqui, tá? Se tivesse outro E aqui na sequência, seria um outro H aqui na sequência. Um símbolo tem um mapeamento 1 para 1 de cada símbolo, tá? É isso que a gente está chamando aqui de sem memória. Isso aqui é uma cifra, é um tipo de cifra
que hoje a gente considera muito insegura, porque a gente sabe quebrar esse tipo de cifra com muita facilidade, tá? E os alemães na guerra eles já conheciam isso. Eles já conheciam esse fenômeno. Eles falaram, cara, a gente precisa inventar uma cifra com memória. Então, preciso fazer uma cifra com memória. Isso quer dizer o seguinte. Na hora que eu codifico o primeiro E aqui, por exemplo, ele vai receber um símbolo. Na hora que eu receber o segundo E, a máquina, ou o código que a gente está usando, ele tem que saber que o E já apareceu uma vez, e em vez de usar o H, usar outra letra, sei lá, o K. E apareceu uma terceira vez, ele tem que saber que ele já usou o H, já usou o K, e usar uma outra letra aí, sei lá, o A, tá? E codificar isso de acordo com o contexto com que aquela letra aparece. Isso já era conhecido no início do século XX, tá? Cifras dessa forma, construir cifras dessa forma. E o que os alemães fizeram foi construir esse sistema que eles chamaram de Enigma, tá? É uma caixa. Eu recomendo que vocês deem uma olhada nesses dois vídeos aqui, tá? Do Numberphile. O primeiro mostra bastante como é que é o mecanismo mecânico lá, físico dessa máquina. Um mecanismo cheio de chaves e uns rotores lá, um mecanismo eletromecânico. E ele implementava essa ideia, tá? E onde é que estava a memória dessa máquina, tá? Estava na posição de uns determinados rotores lá, eram umas peças que giravam, e toda hora que você codificava uma letra, você apertava lá um botão e ele fazia essa teclinha girar, né? Um tamborzinho girar. Aí você apertava a letra, tum, girou. Na hora que girou, aquela coisa guardava, opa, aquela coisa girou uma vez. E a memória estava ali, porque quando você apertava a tecla de novo, a tecla girava de novo e ia para uma outra posição, tá? E aí a posição desses rotores aqui é o que acabava implementando a memória da máquina, tá? Para fazer a codificação com contexto, tá? E esse código aqui é um código sabidamente difícil e complexo, e os exércitos aliados, né, estavam tentando combater o exército alemão, eles estavam tentando quebrar essa codificação, tá? E é um pouco mais difícil do que parece, tá? Mesmo tendo acesso à máquina e ao processo que codificava. E eles tinham acesso a essas máquinas aqui porque como é que era o sistema de comunicação, como é que elas eram usadas, né? Tinha uma pessoa lá no meio do campo de batalha que ficava carregando a caixinha para lá e para cá, tipo uma mochila. Tinha um outro cara que carregava um rádio, o operador de rádio, e esses caras tinham que ficar andando sempre juntos, né? Porque eram duas caixas pesadas e tal. Peraí que eu tô tentando espirrar. Ok. E aí, toda hora que ia fazer algum tipo de comunicação, esses dois caras sentavam juntos lá, o operador de rádio pegava de um general, recebia aqui uma determinada mensagem, essa mensagem ia para o operador da máquina de codificação lá, o Enigma, ele fazia a configuração da máquina, digitava, entre assim, tinha um teclado, e aí anotava uma outra versão codificada. Essa versão codificada ia para o cara do rádio aqui, e aí ele passava um rádio por código Morse, para quem quer que seja, tá? E lá do outro lado fazia o processo inverso para decodificar. E aí o que acontece? Cara, o equipamento está em campo, e aí se esse cara morrer, se você dizimar ali sei lá, um pequeno batalhão ali, tá? Uma infantariazinha pequena, e você consegue recuperar uma caixa dessa, você leva para o seu lado e começa a estudar essa caixa, tá? Então, foi assim que foi feito mesmo, tá? Assim, as pessoas iam lá encontrando essas caixas depois de batalhas e recuperavam isso. E aí, um dos caras que começou a analisar isso foi o Alan Turing, que a gente vai falar um pouco mais sobre a contribuição dele, outras contribuições dele, mais teóricas e mais fundamentais, no meu entender, mais importantes, na quarta-feira. Mas um dos trabalhos que ele fez foi, assim, um trabalho muito prático, tá? Foi trabalhar na equipe de decodificação dessa máquina, tentar quebrar esse código aí do Enigma, tá? E aí, uma das coisas que ele fez foi, ele desmontou a máquina inteira e falou, tá bom, vou descobrir como é que a máquina codifica, tá? E aí ele era conhecido lá, uma máquina super complicada, tá? A fiação dela e tal, a coisa toda, as conexões que ela conseguia fazer. E aí primeiro, ele conheceu o código, então ele conhecia o código. Só que não bastava conhecer o código, porque o código, ele tinha uma espécie de senha, tá? Hoje a gente entenderia como uma senha, né?
entravam duas coisas nessa máquina, tá? A mensagem que eu quero codificar e uma codificação, na verdade, uma configuração da máquina, que eu vou chamar de senha aqui, tá? E aí, recomendo que vocês vejam um vídeo. Essa máquina era uma caixa, e aí na parte da frente dela, ela tinha uns buracos assim, um painel, né, com uns orifícios, e você conectava esses orifícios aqui com uns conectores, uns fiozinhos. Você conectava, dependendo de como você conectasse esses fios aqui, era a senha que você estava passando para a máquina, era uma determinada configuração, tá? Então, isso aqui é o que eu estou chamando de senha, é uma coisa bem mecânica. Você ia lá, ajustava uns fios na máquina, e aí, na parte de cima dela aqui, ela tinha um teclado, tá? Umas teclinhas, como se fosse um teclado mesmo de máquina de escrever, e aí você ia apertando isso, e ela, aqui na parte de cima, tinha umas luzes que iam acendendo, que era a mensagem codificada, tá? Então, essencialmente é isso que estava acontecendo. Então, você dava duas coisas para ela, a mensagem, uma configuração, que eu estou chamando de senha. O Alan Turing conhecia o processo de codificação, que eu estou chamando de C, tá? Ele conhecia isso, porque ele estudou a máquina, e ela cuspia uma mensagem cifrada, eu vou chamar só de cifra, tá? E aí o que acontece? Isso daqui também era conhecido, tá? Afinal, estou mandando por rádio, e rádio é aquele problema. Rádio tem um problema aqui que é difícil direcionar para onde é que vai a onda de rádio, tá? Então você está mandando isso aqui, principalmente a longas distâncias, você quer mandar isso aqui numa direção, mas sem querer você manda em outra direção. É inevitável que você vá para outra direção. E aí, bem aqui, pode ter alguém do exército inimigo que tem um rádio parecido, que consegue interceptar essa sua mensagem aqui, e é código Morse, isso assim, é universalmente utilizado, realmente universalmente utilizado, e você consegue pegar as mensagens cifradas, então você consegue ir lá coletando as mensagens, tá? Então, o Alan Turing tinha acesso a várias mensagens assim, ele tinha acesso ao processo, mas ele não conhecia a senha, a configuração que era usada para mandar essas mensagens. E esse era o problema, tá? Então, se o problema... E repare, você quer quebrar o problema em problemas menores. Ele, descobrindo essa senha aqui, então o problema virava descobrir essa senha, ele conseguia descobrir qual que era a mensagem, e esse era o objetivo dele, tá? Esse era o objetivo da equipe, né? E aí ele estudou, e tem dois padrões que foram fundamentais aqui para poder fazer a quebra desse código, tá? Um deles é bem técnico e um outro é muito menos técnico, mas repare, é a mesma ideia de reconhecer padrões. E esse segundo é que, na verdade, possibilitou para o Alan Turing e para a equipe lá de matemáticos que trabalhava com ele quebrar de fato esse código, tá? O primeiro aspecto aqui de reconhecimento de padrão, que era mais técnico, padrão do que acontecia aqui na cifra, tá? Eles perceberam, o Alan Turing percebeu o seguinte, e ele provou, isso é uma prova até difícil de fazer, tá? Mas enfim, é bastante técnico. Ele provou o seguinte, olha, na hora que eu estou codificando uma determinada letra, sei lá, imagina que eu estou codificando a letra I, tá? Ele percebeu que na sequência de caracteres que pode ir aparecendo em virtude da letra E, nunca aparece a letra E aqui, nunca aparece ela mesma, tá? Aparece letra repetida, mas nunca aparece a letra E daqui para frente. Isso quer dizer o seguinte, se eu estou olhando lá alguma sequência, uma determinada sequência lá, H, K, L, O, por exemplo, eu sei que essa letra aqui não será um H. Eu sei que essa letra aqui, ó, na minha mensagem original, não será um K. Eu sei que essa letra não será um L. E eu sei que a letra nessa posição não será um O. E aí ele começou a perceber que essa máquina tinha esse padrão, tá? Isso aí é uma falha, né? Ele descobriu essa primeira falha, que na hora que ele percebeu esse padrão aí que a máquina gerava, essa falha agilizou bastante o processo de ele testando possibilidades, porque reduz muito o número de possibilidades. Mas ainda assim, isso aqui não era rápido o suficiente a solução dele, porque todos os dias os alemães trocavam a senha. Todos os dias os alemães usavam uma configuração nova, tá? E ele não conseguia quebrar em menos de 24 horas ainda a senha, mesmo tendo percebido esse padrão aqui. E aí, só que acontece que percebeu. Ora, não é que a equipe não conseguia quebrar mensagens nunca. Eles conseguiam quebrar, eles só não conseguiam quebrar rápido o suficiente, tá? Eles tinham a máquina, eles conseguiam ir lá testando várias possibilidades. O Alan Turing construiu, inclusive, uma máquina que testava essas várias possibilidades.
Tem um filme sobre a vida dele lá, ilustra um pouco como é que era isso. É bem romantizado, tá? Mas é legal de ver. Então quer dizer o seguinte, eles conseguiam quebrar essa cifra aí, só eles só não conseguiam fazer a tempo. Então eles tinham também, tá, pares de mensagens decifradas e mensagens cifradas. Então eles conseguiam ir percebendo padrões também. E aí olha só o padrão que o Alan Turing percebeu. Não, isso é o que a história é difícil de dizer, tá? Ninguém sabe dizer exatamente quem percebeu esse padrão, mas foi o seguinte: alguém começou a olhar as mensagens decifradas, tá? Pegar o histórico do que eles conseguiam decifrar e olhar. E aí eles percebiam o seguinte: opa, outro padrão. As primeiras comunicações do dia aconteciam bem cedo lá da manhã, por volta das 6 horas da manhã, tá? E a primeira comunicação que acontecia lá entre os exércitos era um boletim meteorológico. Todo dia eles perceberam que a primeira mensagem lá que eles sempre eram enviadas eram esses boletins meteorológicos. E aí eles olharam e falaram: opa, boletim meteorológico é uma coisa que tem vários padrões, porque está falando do tempo, então você está sempre usando várias palavras em comum, né? Chuva, vento, sol, temperatura, palavras relacionadas, tá? Direção, né? Tipo norte, sul, leste, oeste. Então tem um determinado vocabulário, tá? Então essas mensagens seguem um determinado padrão. Opa, então isso é um padrão que eu posso começar a procurar nessas mensagens. E outra coisa que eles perceberam aqui, o início e o final das mensagens era sempre mais ou menos igual, tá? Tinha sempre uma saudação aqui assim no final, que seguia mais ou menos o mesmo formato, com mais ou menos as mesmas palavras, mais ou menos nas mesmas posições sempre. E aí o que o Turing fez? Tá bom, o que eu vou fazer aqui então na hora que chegar a primeira mensagem do dia para eu tentar decodificar, eu vou tentar achar um código, uma senha, uma configuração, tá? E aí ele tinha uma máquina que ia testando várias, de tal forma que esse trechinho final ele faça sentido, tá? E aí repare, ele quebrou esse problema num problema muito menor. Agora eu não estou procurando um código para quebrar uma mensagem grande. Agora eu estou procurando uma palavra, um código que me gera uma palavra específica, numa posição específica, num conjunto lá de caracteres, tá? E era isso que ele testava. E isso aqui reduziu o tempo de vários dias para quebrar uma mensagem para alguns minutos para quebrar uma mensagem. Ele conseguia quebrar uma mensagem em menos de 1 hora, tá? E isso começou a gerar uma vantagem muito grande, tática e estratégica, né, para o exército que estava combatendo os alemães, o exército aliado, tá? Porque agora eles tinham acesso a uma parte das comunicações dos exércitos, tá? E aí repare, reconhecer padrões, não necessariamente padrões aqui matemáticos, mas às vezes o padrão de comportamento, tá? Te leva às vezes a resolver um problema, tá? E foi fundamental para resolver esse problema aqui, um problema muito prático, tá? Muito visceral aqui. Reconhecer o padrão foi a peça-chave que permitiu resolver esse problema, tá? A história é um pouco mais complicada do que eu contei aqui para vocês, grosso modo é isso, porque o exército alemão, na verdade, as forças armadas alemãs, eles tinham 3 máquinas diferentes, né? 3 enigmas diferentes. Uma para o exército, uma para a força aérea e uma para a marinha. Uma que era usado, e elas tinham códigos diferentes. Elas codificavam coisas de maneira diferente. Elas eram ligeiramente diferentes, tá? O Alan Turing conseguiu quebrar o código, salvo engano da minha parte, tá? Agora, o código que tinha uma parte do código lá da marinha e o código do exército, tá? Então deu uma vantagem, e aí para os ingleses isso era super interessante, dá uma vantagem marítima para eles, posicionar em barcos, essas coisas, mas isso não foi suficiente, repare, para evitar, por exemplo, que a Inglaterra fosse bombardeada várias e várias vezes durante a guerra, tá? A Inglaterra foi bombardeada, assim, várias cidades que foram completamente dizimadas, e eles só sabiam quando as bombas já estavam caindo lá na cidade. Tá? Então, mas ainda assim foi uma grande vantagem tática conhecer posicionamento de tropa no chão e posicionamento de navio de marinha. Porque só de você... A Inglaterra é uma ilha. Para você invadir, você tem que chegar com gente lá de barco. Tá? Pelo menos nessa época era assim que tinha que chegar lá. De barco, para você chegar com um exército. Né? E aí os ingleses conseguiam se defender dessa forma. Deu uma vantagem competitiva muito grande para eles. Tá? Esse aqui é o exemplo que eu tinha para falar sobre reconhecimento de padrões. Tá?
E essa, eu acho que, assim, para mim, é o segundo ponto, peça-chave dessa ideia de pensamento computacional, tá, gente? Recomendo fortemente que vocês vejam esses dois vídeos aqui, eles ilustram essa ideia com mais detalhes, tá? Mostram lá como é que era a máquina, mostra um pouco como é que foi esse processo essa história aqui do Alan Turing, tá? Se ninguém tiver nenhuma pergunta, quero passar para essa parte terceira, que no meu entender que é o terceiro pé, a terceira perna dessa ideia de pensamento computacional, que é a ideia de abstração, tá? Abstração. E abstração é uma ideia muito fundamental, é uma ideia que a gente já faz há muito tempo, é uma coisa que a gente faz intuitivamente, tá? As outras duas também a gente faz intuitivamente, mas essa aqui a gente faz intuitivamente e é difícil da gente sistematizar também, tá? E abstrair significa, primeiro, tá? Abstrair está ligado com a noção de ter uma descrição de algo, tá? Então eu vou descrever algo, ok? Descrever. E aí eu vou chamar, tá? Vou dar nome ao processo, né? Na hora que eu tenho um objeto, sei lá, pode ser um objeto físico, mas não necessariamente. Opa. Um objeto físico aqui, por exemplo, uma casa, tá? E eu quero descrever essa casa, tá? Eu quero descrever essa casa. Esse processo aqui eu vou chamar de modelagem. Então, o processo de modelagem é o processo de descrever alguma coisa. Não necessariamente uma coisa física, tá? Pode ser uma ideia, pode ser uma coisa abstrata, mas modelagem é essa ideia de descrever. E esse processo de abstrair alguma coisa quer dizer o seguinte, que nessa descrição eu vou jogar fora algum tipo de informação, alguma informação, eu vou jogar fora nesse processo. E é isso que eu vou chamar de abstrair, é jogar fora alguma informação, ou várias informações, tá? No limite, jogar fora todas as informações, exceto a informação fundamental para um determinado problema. E isso aqui, esse processo de descrição, ela vai dar origem, tá, ao que eu vou chamar de modelo. Modelo vai ser essa descrição. Tá? Então, modelar é pegar alguma coisa, descrever ela. A descrição dela eu estou chamando de modelo. O processo de fazer isso eu estou chamando de modelagem. E parte desse processo é jogar alguma informação fora. E jogar essa informação fora, tá? Esse ato de jogar alguma informação fora, eu estou chamando de abstrair. Okay? Então, essa é a linguagem que a gente está usando aqui. Tá? Isso aqui é um conceito muito fundamental, tá? Para a gente, principalmente engenharia. E eu vou usar para ilustrar aqui dois exemplos, tá? Um aqui bem nosso aqui do dia a dia, né? De circuitos, e um outro que é um pouco menos ligado a gente aqui, tá? Para dar uma ideia um pouco mais bonita, talvez elegante, do que é essa ideia de abstrair. Vamos lá. Um componente que a gente estuda aqui quando a gente está estudando eletrônica é o que a gente vai chamar de resistor. Tá? Quem fez circuitos 1 aí estudou essa ideia de resistor. Resistor é um componente físico. Tá? Ele tem essa cara aqui, é uma coisa pequenininha assim, sei lá, tem, sei lá, não sei nem o tamanho disso aqui, 2 a 3 milímetros sei lá, 5 milímetros no máximo, não muito mais do que isso aqui de tamanhos grandes, né? Tem dois terminais metálicos, tem umas faixinhas coloridas, normalmente ele tem um corpo dessa cor bege aqui, e tem umas faixinhas coloridas, tá? E ele tem uma determinada massa, tem um determinado peso, tá numa determinada temperatura. Repare, tem suas propriedades aqui. E a gente representa isso de formas diferentes, dependendo de como que a gente vai usar isso, tá? Uma primeira representação que a gente faz do resistor é essa equação aqui, né? Então, o que a gente está fazendo, tá? Quando eu estou projetando o circuito, eu estou tentando descrever o comportamento elétrico desse componente aqui, dessa coisa física, tá? Eu vou jogar fora um monte de informações. Eu só estou interessado, na hora que a gente fala comportamento elétrico, o que está acontecendo com a tensão e o que está acontecendo com a corrente. Eu quero uma relação entre essas duas variáveis aqui, tá? O que é tensão e corrente não interessa agora para a gente. Eu só estou interessado numa relação entre essas duas variáveis, tá? Entre essas duas propriedades físicas. Tudo que não se relaciona com a tensão e tudo que não se relaciona com a corrente, eu vou jogar fora nesse processo. Então, por exemplo, o tamanho do meu componente não vai entrar aqui na equação. A equação desconhece isso, ela abstrai isso, ela é cega a isso, ela é omissa a essa informação de tamanho do meu componente. A cor do meu componente,
essa equação, ela é completamente cega, é completamente transparente essa informação. Qual a massa disso aqui? Tá? Qual temperatura isso aqui está? Repare, no primeiro modelo é completamente abstrato, completamente, isso é tudo completamente transparente, tá? Essas outras propriedades. E é isso que eu estou falando, que é a ideia de jogar fora a informação. Estou jogando fora todas as informações, isso não me interessa mais. Na hora que eu pego o componente e falo, não, beleza, eu vou descrever ele por meio dessa equação, só me interessa essa equação agora, tá? E repare, o meu componente, ele vira um número para mim, que é esse número R aqui, um parâmetro, né? E esse R é um número, um parâmetro, que captura toda a informação necessária para descrever o meu componente aqui, meu elemento físico, num determinado contexto. Tá? Então, repare, essa é a ideia de abstração. É jogar fora toda a complexidade de alguma coisa, tá? Jogar fora a complexidade, reduzir a complexidade e chegar numa descrição mais simples, tá? É a ideia de simples versus o complexo, tá? Caminhar no sentido do complexo para o simples é o que a gente está chamando aqui de abstrair, tá? Abstrair. É isso que a gente está fazendo. Caminhar do complexo para o simples, tá? Só que cada representação dessa, na hora que eu jogo informação fora, a informação que eu escolhi manter vai me gerar modelos diferentes. E isso a gente tem que ter muito em mente, tá? Isso é uma ideia muito, muito fundamental em engenharia. Então, por exemplo, na hora que eu estou descrevendo aqui relação tensão-corrente, é interessante usar a equação. Na hora que eu estou tentando descrever a topologia de um determinado circuito, como é que um elemento do circuito, um componente, se conecta com outro, a equação, a gente até consegue usar as equações para fazer isso. Tá? São aquelas equações matriciais, a coisa toda. Agora, a gente perde alguma capacidade de unicidade, de representar algumas coisas. Tá? Quem fez circuitos comigo, eu mostro bastante disso, quando eu estou falando de lei de Kirchhoff, lei de Ohm generalizada, aquelas coisas todas, tá? E é bem usual a gente usar uma outra representação, no caso aqui uma representação gráfica, e não mais uma representação matemática. Então, por exemplo, a gente associa ao resistor, a coisa física, um símbolo. E esse símbolo, ele está tentando capturar uma outra informação agora. Que informação? Esse elemento ele tem 2 pontos de conexão, ponto 1, ponto 2, 2 terminais, tá? Que são esses terminais metálicos aqui, ó, que a gente usa para conectar. Mas repare, qual o comportamento elétrico dele? Não sei. Qual a massa disso aqui? Não sei. Qual o tamanho disso aqui? Não sei. Qual a cor disso aqui? Não sei. Não sei mais nada disso. De que elementos químicos é feito isso aqui? Não sei. Tá? Não sei de nada mais disso. Eu deixo de saber muito mais coisas do que eu sei quando eu estou fazendo um modelo, tá? Quando eu estou construindo um modelo. E a gente constrói modelos diferentes para usos diferentes. Tá? E repare, essa ideia está muito ligada com a ideia de decomposição de um problema. Tá? Porque a partir do momento que eu quebrei meu problema, um problema menorzinho fundamental, agora eu quero procurar uma abstração que seja útil para resolver esse problema, que é um problema bem simplesinho, um problema bem simples, ele está bem abstrato agora. Tá? E a gente vai tentar achar uma representação, uma abstração, que se encaixe nesse problema decomposto. Tá? Por isso que a gente está tentando achar abstrações que são muito abstratas, muito simplificadas. Tá? E quanto mais simplificada, normalmente, melhor. Tá? Não é uma regra geral, mas normalmente, quanto mais simplificado o meu modelo, melhor. E isso é muito contraintuitivo. Muito contraintuitivo. A gente tem uma tendência a pensar de que quanto mais fiel, né, o meu modelo, melhor. Quanto mais informação o meu modelo conseguir capturar, melhor. Mas é justamente o contrário, tá? Justamente o contrário. Por quê? Porque um modelo mais simples, ele permite que eu raciocine sobre ele. Eu estou tentando analisar uma estrutura mais simples, tá? Eu estou tentando tratar de informações mais simples, de menos informações, tá? E a partir do momento que eu tento tratar aqui de um conjunto que tem menos elementos, é mais fácil, em princípio, do que um conjunto que tem muitos elementos aqui, tá? Tratar, que tem muitas informações. Essa é a ideia de simplificar.
É realmente jogar fora, focar naquilo que mais importa para um problema específico, tá? E não ter nenhum problema de, para dois problemas diferentes e específicos, gerar dois modelos diferentes, duas descrições diferentes para a mesma coisa, tá? Agora, quando a gente faz isso, você tem que começar a ter ciência de o que é que aquela representação jogou fora de informação. Para que serve aquilo e para que aquilo não serve, tá? E aquilo não vai servir para tudo aquilo que precisar de uma informação que não está nesse modelo. Então, por exemplo, eu preciso da resistência R aqui. Cara, nessa representação esquemática, essa informação não está aqui. Para todo lugar onde eu preciso do tamanho do componente físico, por exemplo, vou projetar minha placa, minha PCB. Eu preciso fazer 2 furos na PCB para encaixar esse componente, tá? Qual a distância desses 2 furos? Se eu usar esse modelo, eu não consigo responder essa pergunta, eu não consigo resolver esse problema, tá? Então a gente faz outro modelo, outra representação geométrica agora para representar isso. Tá bom, agora eu preciso de um modelo que traz a distância entre esses furos, qual o tamanho do furo que eu tenho que fazer aqui, de que material que eu tenho que revestir esse furo, como é que vai encaixar essa coisa aí, tá? Agora perceba, quando eu faço isso, eu jogo fora essa ideia de conexões, eu jogo fora essa ideia de a informação elétrica dele, eu jogo fora outras informações do tipo a cor, a massa do meu dispositivo, de qual material ele é feito, de qual metal, eu jogo fora essas informações. Então, a cada momento, a gente está jogando fora um monte de informações e tentando deixar só informações bastante específicas, tá? Essa é a ideia de abstrair, ok? E por que é importante essa ideia de abstração? Tá? Assim, aqui no meu entender de por que eu acho que isso, inclusive, gera uma explicação razoável do que é fazer engenharia, tá? E eu compartilho muito da visão aqui do professor Eduardo Lie, meio que, entre aspas, que roubado a ideia dele, tá? Ele fala o seguinte, deixa eu limpar minha tela aqui, ele fala o seguinte, o que seria a diferença entre um cientista e um engenheiro, tá? A diferença entre cientista e engenheiro, ela vai aparecer, grosso modo, tá? Simplificando, mas ela vai aparecer a partir do momento que a gente tem as coisas concretas, uma realidade concreta, o mundo onde a gente vive, tá? O mundo das coisas físicas, e uma realidade que eu vou chamar de ideal, uma realidade que está no mundo das ideias, só acontece dentro da minha cabeça. Os modelos, tá? Que eu estou falando aqui para vocês, modelo é uma ideia, nada mais do que uma ideia. Os modelos, eles moram aqui, ó, em cima, no mundo das ideias, tá? E aí ele fala o seguinte, olha, então eu tenho 2 processos que vão acontecer, que vão relacionar esses 2 mundinhos aqui, tá? Mundo concreto e mundo ideal. O primeiro processo, que é o de subir, que é o processo de simplificar, é o de construir os modelos, é esse processo de abstração, tá? É o processo que o cientista vai estar interessado, principalmente, né? O cientista, ele faz o outro processo, mas é principalmente isso aqui que ele está fazendo. O cientista está mais preocupado, o foco dele é nesse processo de abstração. É pegar o mundo concreto e aí, por meio de experimentos, tentar construir modelos, tentar construir descrições do mundo. Isso é o que o físico faz, tá? Isso é o que o químico faz. Então, essa ideia é essencial. A abstração é a ideia básica do cientista. O engenheiro, por sua vez, ele vai estar preocupado com a segunda perna, que é tentar conectar o mundo das ideias, o mundo ideal, com o mundo concreto, o mundo real, aqui embaixo. O processo, repare, de colocar informações de volta no modelo, tá? A gente vai dar o nome de implementação. Implementação. Então, quando alguém fala para você, precisa implementar tal coisa, é começar a trazer para uma descrição mais informações, é colocar, entre aspas, de volta informações, tá? Esse processo de modelagem é um processo de abstração, que é um processo com perdas. Se jogou fora informação, você não tem mais ela, tá? Então, na hora que você vai colocar informação de volta, você precisa fazer o que a gente vai chamar de decisões de projeto, tá? Você tem várias informações conflitantes que você pode colocar, escolher, e você tem que escolher uma delas para colocar lá no seu modelo, um novo modelo mais complicado, tá? Que se aproxima mais do mundo real. Qual informação você vai colocar
é problema seu, é problema do engenheiro, tá? Isso aí é o que a gente vai chamar de decisão de projeto, tá? É qual informação, que muitas vezes são informações conflitantes, e é por isso que é difícil escolher qual informação colocar, é o trabalho do engenheiro, tá? Por isso que é difícil, tá, substituir o engenheiro em alguma coisa, na hora de fazer o projeto, né? Na hora de fazer a implementação de um projeto. Porque tem que se tomar decisões, e muitas vezes essas decisões, elas não têm um requisito muito técnico para falar, eu vou tomar essa decisão aqui. Às vezes é o feeling, às vezes é a experiência. Você olha e fala, cara, eu vou decidir isso aqui porque sim, porque eu achei mais bonito, tá? Porque eu achei que isso aqui não vai gerar um outro problema lá na frente. Tá? Mas vem muito de experiência, muito de feeling, tá? E o que é o que a gente chama de projeto? Tá? O engenheiro faz projeto, né? O que é projeto? É juntar vários modelos. Isso é um projeto, é juntar vários modelos. Então, projeto é uma ideia, é uma coisa que mora aqui em cima, tá? Projeto não é uma coisa concreta lá de baixo, é uma coisa aqui em cima, tá? E o interessante desse processo todo aqui, de ter consciência desse processo, que é o seguinte: eu não preciso nunca ter visto a coisa concreta para ter as ideias delas, para conhecer os modelos. E é isso que a gente faz quando a gente está ensinando aqui o curso de engenharia para vocês. Quando eu falo, vou lá dar aula de circuito para vocês, a gente até faz, tá, em algum momento, ir lá no laboratório, pegar uma coisa, medir, botar tensões, medir correntes e traçar o gráfico e falar, uma reta descreve assim. Cara, você até faz, mas tá longe de ser o foco disso. A gente vira para vocês e fala, olha, tem uma coisa que a gente vai chamar de resistor, e o resistor para a gente vai ser uma relação entre tensão corrente e linear. Uma relação linear entre tensão e corrente, ponto final. Repare que isso aqui já é o modelo, tá? E você pode construir o seu modelo sem nunca ter visto uma coisa concreta na vida. Por exemplo, tá? Por exemplo, foi o que o George Boole fez quando ele começou a construir a lógica de Boole. Ele estava só vendo coisas abstratas, tá? Proposições lógicas são coisas abstratas. E ele construiu um outro modelo, tá? Que é mais abstrato do que aquele que ele estava vendo, sem nunca ter tratado de nada concreto em particular, tá? Então, esse processo de abstrair, você pode abstrair, inclusive, outras abstrações, tá? Que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, uma das minhas abstrações preferidas são mapas, tá? Eu gosto muito de mapa, porque, enfim, eu acho bonito. É por isso, eu acho bonito, tá? Tem muitas ideias aqui por trás dos mapas. Esse mapinha aqui eu tirei lá do Google Maps, tá? Sem nenhuma cara de pau. Ele mostra uma parte da região central lá de Estocolmo, que foi onde eu morei em 2016, 2017, quando eu trabalhei lá na KTH, um grupo de pesquisa que fica nessa cidade, né? Estocolmo é uma cidade que é composta por várias ilhas, né? E aqui eu estou mostrando uma das ilhas principais, que é essa ilha aqui, que chama Gamlastan. Gamlastan, tradução em sueco, cidade antiga, né? E aqui, por exemplo, é onde fica o castelo. Tem um castelo aqui real, onde a família real mora, pelo menos uma parte do ano. Bem aqui fica o parlamento sueco, né? Alguma coisa assim e tal. Tem várias construções ainda bem antigas aqui, com algumas com quase 1000 anos de existência aqui nessa parte da cidade. E o mapa, ele mostra essas informações para a gente. O mapa mostra para mim, por exemplo, onde é que está a água, tá? Onde está desenhado de azul. O mapa me mostra, tá bom, se eu quero passar dessa ilha aqui, ó, que está aqui, que eles chamam de Vasastan, né? Para essa outra ilha do lado de cá, tá? Que é onde, por exemplo, fica a prefeitura. A prefeitura fica aqui, tá? Nesse lugar aqui, Rodruset. Perdão, a prefeitura fica aqui nesse lugar aqui que eles chamam de Stadshus, né? Tipo a casa da cidade, tá? É a prefeitura de Estocolmo. Cara, como é que eu faço para atravessar? Onde que eu consigo atravessar? Então ele me mostra as pontes aqui, ó. Onde que eu consigo atravessar? Onde é que tá a água e onde é que estão as travessias? Por onde que o trem passa? Isso aqui é onde fica a estação central. Tem até uns trilhos mostrando, tá? Por onde que os carros passam? Mas repare, o mapa não me mostra um monte de coisas. Quando eu chego aqui, eu tô bem aqui em algum lugar aqui, sei lá, em algum lugar qualquer aqui, tá? Eu não estou vendo no mapa um monte de coisas que lá na cidade eu estou vendo, tá? Por exemplo, o lixo que está ali na rua, ali, a sujeira, os carros passando, as outras pessoas. Qual é a loja que está bem aqui na esquina? O mapa não me mostra,
Às vezes ele me mostra que tem um prédio aqui num lugar, mas ele não me mostra como é que é a fachada, qual que é a cor da rua, cadê o semáforo. Ele não me mostra nada disso. Ele me mostra que aqui nesse lugar ó, tem uma estação de trem, tá? O T-Centralen aqui, que é a estação central de trens. Mas onde que é a entrada exata lá, cadê a porta, não está mostrando no mapa. Então o mapa ele joga fora um monte de informações, tá? Mas repare, o mapa é uma coisa extremamente útil. A gente usa isso aqui pra caramba hoje, tá? Para navegar, né? Principalmente eu acho que o mapa tá no telefone, que tá no bolso. Você chega num lugar desconhecido, até num lugar conhecido você usa o mapa para ir, tá? Você usa o Waze, abre o Waze e fala, calcula a rota para mim e você segue o mapa do Waze, tá? E o mapa, repare, o mapa é uma abstração, ele já é uma simplificação do terreno, tá? Só que a gente pode começar a construir simplificações a partir dessa visão simplificada. Então, por exemplo, mapa extremamente útil é o mapa de onde é que estão as estações de metrô. Então, esse aqui, ó, o mapa simplificado lá da rede de metrô de Estocolmo, tá? Repare que aqui ele mostra onde os trilhos passam, onde estão as estações, onde é que os trilhos fazem curva, a coisa toda, a direção que ele segue, mas não mostra mais as ruas, não mostra mais onde é que está a água, não mostra um monte de informações. Então, repare, isso aqui é uma simplificação em cima de uma outra simplificação. É um modelo, alguém tinha aqui ó, o mundo real, o terreno físico, o mundo real. Alguém construiu um primeiro modelo, que era o mapa, e alguém pegou esse mapa e abstraiu o mapa num segundo mapa mais simples, o mapa do metrô aqui, o mapa 2 aqui, tá? E aí deu origem a esse mapa do metrô, tá? Então, só para vocês terem uma noção, localizar, aquele primeiro quadradinho lá de cima, ele estava mostrando essa região aqui central, tá? Essas duas estações aqui de metrô, T-Centralen, que é a estação central, junta tudo, e a estação de Gamla Stan, que é da cidade antiga. Eu morei bem na frente dessa estação de trem aqui, da linha 10, na última estação, no final da linha. Morava num prédio exatamente na frente dessa estação. E o campus onde eu estudava, onde eu trabalhava lá, fica nessa cidade aqui de Kista, uns 10 minutos de caminhada da estação de metrô, aqui um pouquinho para dentro, tá? Fica aqui o campus, é um prédio bem grande, foi o lugar onde eu estava trabalhando, tá? Então, várias vezes eu ia até de bicicleta aqui, que eu economizava bastante caminho, porque se você for olhar, de bicicleta eu fazia esse percurso aqui, e de metrô eu tinha que vir até aqui embaixo, trocar de trem e depois ir até lá para cima, tá? Então, eu gastava o mesmo tempo de metrô e de bicicleta, então eu só ia de metrô quando estava nevando ou quando estava chovendo muito mesmo. Tá, então, repare, o metrô, esse mapa aqui, ó, mais simples, ele me permite tomar esse tipo de decisão. Mas aí, aqui ainda tem muita mais informação do que talvez a gente precise, tá? Quando a gente está lá dentro do metrô, a gente não está vendo o movimento, porque está num túnel escuro, você olha para fora, você só vê um breu, você só vê o preto. Você só vê depois, quando você chegou numa estação, você vê alguma coisa. E aí, quando você está lá navegando dentro do metrô, você não precisa saber onde o metrô faz curva, você não precisa saber a informação de eu não preciso saber que essas duas estações aqui, ó, elas são mais distantes umas das outras, essas duas aqui, do que essas duas estações aqui, ó, de Slussen e Gamla Stan, que são bem pertinho uma da outra, é coisa de 20 segundos o metrô sai de uma e vai para outra, tá? Aqui, no final da linha onde eu ficava, era coisa de, sei lá, uns 4 a 5 minutos de distância do metrô de uma para outra, tá? Aqui é coisa de 20 segundos. Cara, repare que eu não preciso saber de nada disso. A única coisa que a gente precisa saber quando tá dentro do metrô é qual é a estação que eu tenho que entrar e qual é a estação que eu tenho que sair. Quantas estações eu tenho que percorrer até chegar no lugar onde eu quero, tá? E aí, esse aqui é o mapa do metrô de Estocolmo, que está em todas as estações. Tem um aplicativo, você baixa aí, tem um PDF dele aqui, tá linkado para vocês verem com mais detalhamento. E é por isso que eu gosto muito de mapa de metrô, porque ele é uma abstração em cima de outras abstrações, né? Alguém chegou aqui, construiu, tem um mundo físico, alguém fez o primeiro mapa, alguém fez aquele segundo mapa lá de metrô, o mapa 2 lá que eu mostrei para vocês, onde vão ficar as estações, aquela coisa toda, e alguém ainda pegou isso aqui e ainda simplificou nesse mapa 3 aqui, que é esse que está mostrado lá de cá, que só mostra, tá, a sequência das estações e onde que as estações se conectam. Então, repare, olha as informações que foram abstraídas. A direção que o trem anda foi abstraída, tá? Não mostra mais todas aquelas curvas. Mostra
a direção aqui de uma maneira bem grosseira. A distância entre as estações foi abstraída, jogou fora, tá? Então repare, ó, aqui nessa linha verde aqui, todas as estações estão mostradas mais ou menos na mesma distância, tá? Então jogou fora essa informação de quanto tempo até demora para passar de uma estação para outra. Só tem a sequência, tá? Mesmo a gente sabendo, mesmo quem mora lá sabendo que, cara, essas duas estações demoram mais para atravessar do que essas duas aqui, tá? Mais para o centro da cidade é mais próximas às estações do que mais para fora da cidade. Tudo isso foi jogado fora. Esse é o processo de abstração, tá? Então comece a perceber esses elementos nas coisas que estão ao redor de nós, tá? Como é que elas foram construídas, tá? Eu nem vou comentar muito aqui, mas eu tenho outros dois mapas aqui que eu gosto muito, e eu gosto porque eles são muito bonitos, eles são muito complexos, né? Eles têm muitos detalhes. Esse aqui é o mapa de Londres, mostrando as linhas de metrô, tá? Um mapa mesmo geográfico, e a abstração dele. Tem o PDF em alta resolução aqui, tá? Quem quiser dar uma olhada, recomendo que veja, é bem bonito esses dois mapas aqui. E repare, tá? Mapas diferentes, eles mantêm informações diferentes. Lá em Estocolmo é cheio de água. E aqui alguém resolveu jogar fora a informação da água. Aqui no mapa de Londres tem bem menos água, tem o rio Thames aqui, corta a cidade, mas alguém resolveu manter ele aqui, ó, na representação. Ele tá aqui, ó, essa faixinha azul, tá? Esse daqui é o mapa geográfico do sistema de transporte de Paris, que também é bem complexo, é bem grande, tá? Muitas linhas, tem trem, tem metrô, tem dois tipos de trem, né? Tem um trem urbano, tem um trem suburbano. E esse aqui é a representação é a simplificação do mapa da rede de transporte mesmo, né? Tudo aqui tem o PDF em alta resolução para vocês darem uma olhada, tá, gente? Algoritmos, eu vou entrar em mais detalhe amanhã. Vamos deixar para falar amanhã sobre algoritmos. É a terceira perna, é a quarta perna, e vai ser meio que a perna que conecta todas essas ideias que eu mostrei para vocês, tá? E aí, para fazer uma breve recapitulação, são 4 os fundamentos de pensamento computacional que eu elenquei, tá? 3 deles eu comentei hoje para vocês. O primeiro é o que a gente está chamando aqui de decomposição, quebrar um problema em problemas menores, tentar identificar isso, decomposição, apesar da minha letra tá horrível aqui. E qual que é a estratégia para fazer isso? Eu acho que essa é uma palavra importante, e a gente vai ver essa história da estratégia de novo amanhã. A estratégia para decompor, tá? Pelo menos essa é uma estratégia muito pessoal que eu gosto de usar, é pensar no problema de compor. Como que eu componho 2 peças pequenas para construir uma peça maior? Como que eu componho 2 soluções pequenas para construir uma solução maior? E se eu consigo vislumbrar esse processo de compor, é fazer o processo ao contrário, usar essa ideia de compor ao contrário para decompor, tá? Para fazer isso, vocês precisam precisam conseguir uma habilidade que é abstrair, tá? Que é essa habilidade de abstrair. Abstrair a existência ou não de determinadas das soluções pequenas, tá? É o que o pessoal em computação vai chamar muito, eu vejo esse termo bastante, tá? Wishful thinking, né? Que eles chamam. Wishful thinking. É você chegar e falar o seguinte, olha, eu vou considerar que eu tenho uma determinada solução, ou que eu tenho um determinado algoritmo que resolve tal coisa, mesmo que eu não tenha, mesmo sabendo que eu não tenho, eu vou considerar que eu tenho, e eu vou, a partir disso, construir a solução. Repare que isso é um processo de abstração, tá? Só que você está deixando para trás um problema, que é depois ir lá e construir esse algoritmo, né? Que você partiu da premissa que você tem. É uma hipótese, tá? Wishful thinking é a capacidade de fazer hipóteses, tá? Esse seria um termo um pouco mais técnico, tá? E a partir dessas hipóteses, estudar a ideia da composição para construir uma estratégia para decompor. Esse é o que eu comentei aqui para vocês. A segunda perna é o do reconhecimento de padrões, tá? Tentar, na hora que você estiver decompondo o seu problema, encontrar padrões, encontrar as similaridades naqueles componentes.
naquelas partes mais fundamentais, tá? Isso aqui eu bato muito nessa tecla o tempo todo, todos os meus alunos que eu estou orientando, às vezes dando consultoria, porque a gente tem uma tendência muito grande, tá? Um ímpeto muito grande, eu não sei explicar porquê, mas eu observo isso, um padrão nas pessoas, né? Assim, usando aqui essa coisa de padrões, de a gente, em vez de focar nas similaridades entre as coisas que a gente tem na nossa mão, a gente tem um ímpeto de focar nas diferenças entre elas, tá? E eu acho que isso é uma coisa importante, tá? Tem hora que é interessante focar nas diferenças, tá? Mas só focar nas diferenças vai te bloquear perceber as semelhanças, tá? E eu tenho percebido que a gente tem focado muito nas diferenças e não nas semelhanças, tá? E aí eu sugiro para vocês, e por que eu tô falando isso, tá? E eu tô falando isso porque, cara, a gente só tem uma vida. Todos os aspectos da nossa vida são uma coisa só, é a nossa vida, tá? Então, aquilo que a gente vê na televisão, aquilo que a gente vê os outros fazendo, a forma como a gente trata as outras pessoas, a forma como a gente vê as outras pessoas trabalhando, é aquilo que a gente vai usar para construir estratégias para reconhecer padrões, tá? E eu tenho percebido que a gente está não é de hoje, não é de ontem, tá? Assim, conversando muito com meu avô, com meus avós, eu tenho notado que a gente aqui, sociedade, nossas gerações mais novas, tá? E eu me incluo nisso, a gente tem mudado de estratégia, da estratégia de tentar entender primeiro, focar naquilo que as coisas, que os problemas, que as pessoas têm de semelhanças, e passando a focar naquilo que as pessoas e as coisas e as soluções têm de diferentes, tá? O problema é que focar nas diferenças faz a gente ter mais problemas para resolver ao invés de ter menos problemas para resolver, tá? Na hora que a gente foca nas semelhanças, a gente abre a ideia da abstração. A gente abre a ideia de pensar de uma forma que, olha, eu vou desenvolver uma solução e essa solução pode ser usada em mais de um contexto, tá? E repare, tá? Não é só política, não é só na coisa técnica. Em vários contextos que vocês vão ver, vocês vão perceber que as pessoas têm muita dificuldade de aceitar soluções de um determinado contexto, de uma determinada área, serem aplicadas em outra, tá? Por quê? Porque elas estão focando nas diferenças e não nas semelhanças, tá? Agora, a partir do momento que a gente foca nas semelhanças, e eu não estou dizendo que as diferenças não sejam importantes, que elas não sejam relevantes, mas estou dizendo que a partir do momento que a gente foca na semelhança, a gente habilita poder usar a mesma solução em contextos diferentes. Claro que as diferenças vão fazer com que essas soluções tenham que ser adaptadas, mas a gente começa a partir de um problema menor. Adaptar uma coisa é mais fácil, em teoria, tá? Em tese, em princípio, do que construir uma solução do nada, do zero, tá? Então tentem pensar nisso aqui, ó. Tentem observar em todos os aspectos de vocês semelhanças e não diferenças, tá? As diferenças é bom perceber, mas as semelhanças talvez elas sejam mais interessantes, tá? Mais fundamentais. E por fim, comentei aqui brevemente com vocês a ideia de abstração. A ideia de abstração é a ideia de jogar informação fora, tá? E a ideia de jogar informação fora, ela parece contradizer a ideia de solução a um problema, tá? Agora, a partir do momento que a gente consegue ter uma determinada representação, tá? Representar o nosso problema de uma determinada forma, que tem poucas informações associadas, tá? Isso quer dizer que a nossa solução é uma solução mais forte. Forte no sentido de que vai ser mais fácil encontrar um outro contexto, um outro problema, onde aquela solução se aplica, tá? Por quê? Porque eu consigo aplicar o mesmo processo de abstração e chegar na mesma informação, manter a mesma ação em dois problemas diferentes, em dois contextos diferentes. E a partir desse momento eu falo, opa, dois problemas que eram diferentes, agora eles são o mesmo problema, tá? E é por isso que a gente vai usar a mesma solução, porque agora é o mesmo problema, tá? E é a abstração, esse processo de abstrair, que permite a gente fazer isso, tá? A quarta perna
essa ideia de algoritmos. Eu vou economizar ela para amanhã, porque eu quero entrar em mais detalhes, tá? Mas algoritmo, essencialmente, vai ser a ideia de juntar todas essas ideias juntas agora para construir a solução, tá? Assim, introduzindo o que a gente vai falar amanhã, do que eu vou tratar amanhã, né? O algoritmo é a receita. Como é que eu pego isso agora e faço passo a passo para resolver o problema, tá? Então, o algoritmo ele vai ter uma primeira função que é muito óbvia, tá? Que é de descrever operacionalmente como é que eu resolvo alguma coisa. Então, é descrever uma solução, tá? Mas amanhã eu vou mostrar para vocês que o algoritmo ele não serve só para isso. Essa ideia de algoritmo é muito mais poderosa, tá? O algoritmo ele serve para eu comparar soluções diferentes. E eu consigo estabelecer uma relação de melhor ou pior, de maior ou menor em relação às soluções. Um critério de mérito mesmo, tá? Eu vou mostrar para vocês um critério, que eu vou chamar de complexidade, para escolher algoritmos diferentes, soluções diferentes para o mesmo problema. Como é que a gente descreve o que é essa complexidade, tá? De maneira assim, razoavelmente simples. Mas tem outros critérios, tá? Você pode pensar em outros critérios, ok? E essa ideia da complexidade, eu vou mostrar para vocês, vai se conectar com aquela ideia de computação, lá, o que é o computador, um pouco mais para frente, tá? Então, na hora que eu estiver descrevendo o que é o algoritmo, vocês vão ver que eu vou começar... eu vou usar essa ideia aqui, ó, de wishful thinking. Eu vou falar, olha, eu vou partir da ideia de que eu consigo fazer tais coisas, tais operações, tá? Não é uma operação tipo, o E lógico, o lógico, não é nada disso. É uma operação meio matemática. Eu vou partir da ideia de que eu consigo fazer esse tipo de operação. É uma operação muito abstrata, tá? A gente deixa para amanhã, mas muito abstrata. E a partir daí a gente vai tentar depois construir uma máquina, construir um processo que implemente aquilo, tá? Então repare, vou usar bastante essa ideia de abstração, bastante essa ideia de decomposição de hipóteses e muito essa ideia aqui de reconhecer padrões, tá? Para construir algoritmos, principalmente. Tudo bem, gente? Essa aqui é o que eu queria falar para hoje, tá? Os 4 fundamentos aqui do que eu estou chamando de pensamento computacional, tá? Decomposição, reconhecimento de padrões e abstração. Amanhã eu vou falar mais detalhadamente de algoritmos, mas todos esses 3 assuntos aqui, eu posso ficar aqui ainda mais muitas horas falando sobre eles, sistematizando um pouco mais. Mas o que eu queria fazer aqui é tentar dar uma introdução de tal forma que, tá? E acho que esse é o recado que eu queria para fechar aqui hoje. Tentem sair daqui agora e observar as coisas que estão ao seu redor. Não só coisas materiais, coisas estáticas, como processos acontecendo, tá? As pessoas agindo, os bichos aí mexendo, a chuva que estava ali acontecendo agora aqui em casa, tá? Comece a perceber as coisas acontecendo e tentem, tá? Perceber esses 4 fundamentos aqui nessas coisas, tá? Tenta encontrar isso, tenta identificar isso. Porque isso daqui não é uma coisa que a gente foi inventando, a gente foi observando. Isso acontece na natureza também, tá? Essa é a nossa forma de compreender a natureza. Decompor a natureza em partes menores, reconhecer que tem padrões, ter uma descrição para essas coisas, jogando fora informação, escolhendo qual informação jogar fora, escolhendo qual informação é importante, tá? Tentem observar isso aqui acontecendo, tá, pessoal? Por hoje era isso que eu queria falar. Se alguém tiver alguma pergunta, estou aqui, sou todo ouvidos. Acho que talvez seja interessante, Thiago. Deixa eu olhar o chat como é que tá aqui. Talvez seja interessante o pessoal levantar a mão, só que tem alguns que talvez tenham dificuldade com a ideia de levantar a mão aí. Então, estou aberto aqui a perguntas, pessoal. Alô, tem alguém comigo ainda? Tem sim, professor. Então beleza. Tô vendo um monte de gente boa aqui, cara. Renato, foi nosso aluno, Johan, meu aluno, me orientando agora. Mariana. Beleza, pessoal. Não havendo
perguntas, dúvidas. Amanhã, nesse mesmo horário, então, eu vou abrir essa ideia de algoritmo. Então, a minha agenda para amanhã é falar de várias coisas sobre algoritmos, tá? Primeiro, tentar passar a noção do que é algoritmo, o que é um algoritmo, tá? Eu vou nessa linha bem intuitiva, tá? Pode ficar bastante matemático, não é a minha intenção. Vou mostrar para vocês uma forma de descrever algoritmo, que a gente vai chamar de fluxograma. Alguns de vocês já viram algumas disciplinas, tá? Vou mostrar, essa é uma linguagem, e essa ideia de descrição está muito ligada a linguagens, né? Tipo, dependendo da linguagem que eu construo para descrever o algoritmo, eu vou ter propriedades diferentes. Então, vai ser mais fácil de ver alguns padrões, ou mais difícil de ver alguns padrões. Eu vou mostrar para vocês a ideia de complexidade, como é que a gente uma forma de analisar algoritmos, tá? E de comparar esses algoritmos. E por fim, algumas estratégias para construir algoritmos. Tá? Vou mostrar para vocês duas estratégias, são as duas estratégias mais fundamentais mesmo, tá? E a que resolve o maior número de problemas. Tá? Isso é, por incrível que pareça, são duas estratégias simples. Não são as mais eficientes, e eu vou explicar melhor o que é essa eficiência amanhã, mas são duas formas que resolvem muitos problemas, tá? E normalmente é um bom início para construir uma solução, uma boa primeira solução, tá? Que é a ideia de força bruta e a ideia de greedy, né? Tipo, de ser guloso, tá? Eu não gosto da tradução, mas eu vou explicar amanhã o que significa isso, beleza, pessoal? Por hoje era isso, Thiago, então... Bom, só para lembrar, pessoal, amanhã, mesmo horário, mesmo link, então qualquer coisa vocês podem estar perguntando, se tiverem dúvidas também, vocês podem já deixando no chat, que aí o Edil consegue estar recuperando amanhã. E é isso, pessoal, até amanhã. Isso aí, pessoal, valeu, um abração, se cuidem, viu? Um abraço. Até mais, Thiago, obrigadão, hein, cara. Obrigado a você, professor. Até mais, abraço, gente. Boa tarde e bom final de dia para vocês. Tchau, até mais.